Hello guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês na Marra. Eu sou o Marcos Terra, professor de inglês e fundador da escola Marcos Terra Idiomas, a sua próxima escola de inglês online. E hoje a gente vai ver nada mais, nada menos que uma coisa muito básica, que é o pronome it. Que quando a gente aprende lá nos primórdios da escola, a gente aprende com o verbo to be, a gente acaba aprendendo que ele tem o significado de isso, ou ele, ou ela. Será que é isso mesmo? Vamos ver certinho para nunca mais errar aonde usa esse it. So, let's hit the books. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente acaba vendo lá, quando a gente aprende o verbo to be, que o it pode ser também usado como isso. Mas algumas frases, se a gente traduzisse para isso no português, não faria muito sentido. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu falar it's raining, a tradução seria está chovendo. Faria sentido eu falar isso está chovendo? Não faria, gente. Porque esse it, ele é como se fosse um sujeito oculto. No inglês, eles não falam uma frase sem esse sujeito oculto. Então aqui o que daria para a gente imaginar seria mais ou menos assim, o céu está chovendo, ou a nuvem está chovendo. Então precisa desse it para dar esse sentido. Então no inglês eles não falam apenas está. O que que está? Ele está, ela está, o céu está, a chuva está, o Pedro está, não sei. It's raining man, hallelujah. O que acontece na verdade é que no português a gente omite esses pronomes. Então eu poderia falar assim, eu gosto de vocês. Mas também no português está certo se eu falar gosto de vocês. Não precisa desse eu. Então essa é a diferença que causa confusão na nossa cabeça com o it. A gente pode pegar alguns exemplos de frases em inglês aqui, que o uso do it é obrigatório. Vamos ver algumas frases? It's my birthday. O que estou querendo dizer? É o meu aniversário. Então percebe? Esse it está fazendo o papel de ele é o meu aniversário, o dia é meu aniversário, hoje é meu aniversário. Então it is my birthday. No inglês está completamente errado se eu apenas falar is my birthday. Eu preciso do it. Beleza? Vamos para mais um exemplo. It's time to bed. Então é hora de ir para a cama. Mesma coisa, gente. Eu preciso falar essa hora, ela é hora de ir para a cama, isso é hora de ir para a cama. No inglês ficaria assim. Eles não falam apenas é. Então não ficaria apenas is time to bed. Está completamente errado. Eu tenho que falar it's time to bed. E uma coisa muito importante também é que o it ele pode ser usado como objeto da frase. E nesses casos, ele vai estar no final da frase. Por exemplo, se alguém te disser que comeu chocolate ontem e você, como todos os amantes de chocolate, adora isso, você vai falar oh, I love it. Então esse it está sendo o objeto da frase, ele está substituindo a palavra chocolate. Então ao invés de falar oh, I love chocolate, vou falar, oh, I love it. Ele substitui o objeto, ou seja, ele se torna o próprio objeto da frase. Outro exemplo que ele também se torna o objeto da frase é, por exemplo, quando você vai concordar com alguém. Então se eu dou minha opinião sobre alguma coisa, você fala, eu concordo com isso. Então você vai falar, I agree with it. Então esse it faria o papel de isso. Agora tá vendo como faz sentido a gente traduzir para o isso? Nesses casos fica literalmente compatível. E agora a última observação, não menos importante, é quando a gente usa o it como realmente pronome, ele ou ela para coisas ou objetos inanimados no singular, beleza? E aí sim a gente pode traduzir literalmente para ele ou ela. Então se a gente pega no inglês, a gente nunca se referiria a um carro como he, ele. He vai ser ele só para homens ou para pessoas. Beleza? Então, se eu quero me referir a ele, o carro, eu me refiro como it. Então você fala, ele é um carro legal. Eu vou falar, it's a nice car. Então, resumindo a bodega toda, lembre-se que o it ele só é obrigatório porque no inglês é exigido um sujeito junto com o verbo. Essa é a explicação, galera. Vamos pegar mais alguns exemplos para finalizar? Exemplo é sempre bem-vindo, né? Então, por exemplo, se eu falo, it's the best cake I've ever had. Então, que esse é o melhor bolo que eu já comi. Então, it's the best cake I've ever had. Então, esse it está no sentido de ele. Ele é o melhor bolo que eu já comi. Beleza? Então, ele substituiria. Ou, poderia ser isso também, né? Isso é o melhor bolo que eu já comi. Aí depende da sua imaginação no português. E o último exemplo é I think it's a very interesting point.
Então eu acho que esse é um ponto muito interessante. Então percebe que nesse caso, o it ele está fazendo o papel de esse, e eu acho que esse é um ponto muito interessante. Então percebe que a gente pode variar aí entre ele, ela, isso e esse, podemos dizer assim. Porque não vai ter um encaixe perfeito para o português, então a gente tem que ir adaptando, como quase tudo no inglês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Ah, e uma coisa muito importante, gente. Deixa nos comentários alguma dúvida que vocês tenham ou algum tipo de aula que vocês gostariam de ver, que a gente grava e traz para os próximos vídeos, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. See you next video.